Olá pessoal, aqui é Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais, e finalmente venho trazer para vocês aqui o edital de abertura das inscrições do concurso para professor do estado de São Paulo, tá bom? Pessoal, então saiu no Diário Oficial no dia 11 de maio de 2023, a abertura, né, o edital de abertura das inscrições, ok? Então, pessoal, esse local aqui, esse ambiente, é justamente para trocar algumas ideias, tá bom? Então, hoje eu queria apresentar esse edital e para iniciar os nossos estudos, né, em relação a esse concurso, tá bom? Então, foi a Secretaria de Torna Público a abertura de inscrições e realização do concurso público para o provimento de. Então vamos dar uma olhada aqui, né, nas vagas desse concurso. Então são 15 mil vagas para o cargo de professor do ensino fundamental e médio, ok? Para completar o quadro do magistério da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, ok? Então desses 15 mil vagas, 10.742 devem ser exercidas para a jornada ampliada de trabalho, né, que se caracteriza pela prestação de 40 horas semanais de trabalho, tá bom? Então, das 15 mil, 10.742 na jornada ampliada e 40.258 com a jornada completa, né? Então, são 25 horas de trabalho semanais mediante as condições estabelecidas nas instruções especiais contidas nesse mesmo edital, ok? Então, pessoal, aqui vai ser o nosso início dos estudos. Então, essa pequena apresentação que eu vou fazer, então vou passar capítulo por capítulo, dando uma olhada, trazendo o que eu acho de mais destaque nesse edital, né? O de mais importante. Então, bora lá. Então, as disciplinas, né, que estão dispostas essas vagas: biologia, ciência, educação artística, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira, inglês, língua portuguesa, matemática, química e sociologia, tá bom? Então, pessoal, ali no início vai ter a questão da jornada ampliada para ampla concorrência. Então tem esse quadro, eu vou deixar o link para vocês estar dando uma olhada, então para vocês olharem, né, qual é de acordo com a sua necessidade. Então esse é o quadro para 40 horas, o quadro para 25 horas. Temos também as vagas reservadas para deficiência de 40 horas e também de 25 horas, ok? Pois bem, então quando a gente chega aqui nas disposições preliminares, né? Então, pessoal, muito importante o destaque aqui para a banca examinadora, né? Organizadora também, que é a Fundação VUNESP. Então, pessoal, todas as informações, né, serão divulgadas através do portal do concurso público, né, de São Paulo, e também pela Fundação VUNESP, inclusive a inscrição, né, pessoal? Então aqui a gente vai estar dando uma olhadinha nessas questões. Importante aqui, pessoal, que nas disposições preliminares é a remuneração. Então o valor apresentado, o subsídio, é R$ 5.000 para a jornada ampliada e R$ 3.125 para a jornada completa de trabalho. Ok, pessoal? Então isso é muito importante aí. Então vamos continuar aqui dando uma olhadinha no edital. Então, no capítulo 2 aparecem os pré-requisitos. Então, para o provimento de cargo de professor, né, do ensino fundamental e médio, o candidato deverá comprovar no ato da posse conclusão do curso superior, licenciatura e graduação plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente, conforme segue. Daí, pessoal, tem uma série de especificações aqui. Eu vou chamar a atenção para a minha área, que é de História. Então, aqui, no meu caso, poderia ser licenciatura em História, licenciatura integrada em História e Geografia, licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias, licenciatura em Estudos Sociais, habilitação em História, licenciatura em Ciências Sociais, habilitação em História, licenciatura em Ciências Humanas, História,
licenciatura em Geografia com habilitação em História e licenciatura intercultural em Ciências Sociais. Pois bem, cada área de conhecimento, né, cada disciplina também tem a formação necessária, ok? Então, os pré-requisitos necessários, tá bom? Então, dando sequência aqui, das inscrições, lá no capítulo 3, isso aqui também é muito importante. Então, deverão ser efetuadas das 10 horas do dia 15/5 de 2023 até as 23 horas e 59 minutos do dia 12/6 de 2023. Essa inscrição é feita exclusivamente pela internet no site da VUNESP, tá bom? E até tem um link aqui, www.vunesp.com.br. Pois bem, vamos continuando. Ainda dentro das inscrições, eu chamo a atenção para a questão que o candidato pode optar por um dentre os 77 municípios sedes de estados no anexo 2 desse edital, para fins de realização da prova. Então, aquele quadro que eu mostrei para vocês lá no início, aparece 77 municípios sede, né, de estados para a realização da prova, ok? Muito bem. O candidato que desejar alterar suas opções na diretoria de ensino poderá acessar o link específico até o último dia do prazo de inscrição. Então, o valor da taxa é R$ 40,00 para uma inscrição única e R$ 60,00 para 2 disciplinas de opção. Então, pessoal, o candidato que desejar se inscrever para 2 disciplinas com aplicação no mesmo horário deverá realizar 2 inscrições distintas, arcando com o pagamento integral de cada inscrição, ou seja, R$ 40,00 por cada uma, ok? A realização da inscrição, o candidato eventualmente que precisar, né, alterar alguma coisa aí nessa inscrição, ele deverá acessar a área do candidato no Meu Cadastro, lá no site da Fundação VUNESP, né, que você vai ter, vai digitar seu CPF, sua senha e você vai ter acesso. Então, se você, depois já de ter feito a inscrição, houver necessidade de alteração, você vai ter que entrar na área do candidato, Meu Cadastro, ok? Então, pessoal, aqui o candidato ele poderá, né, optar em 2 ou mais disciplinas. Aqui chama atenção para o item 2.5. O candidato poderá optar por se inscrever em 1 ou 2 disciplinas da mesma inscrição, desde que sejam em horários distintos, conforme o item 1 da prova objetiva do capítulo 10. Então, pessoal, você pode concorrer a 2 vagas desde que os horários sejam distintos. Eu vou mostrar depois essa relação das disciplinas e os horários, tá bom? Então, continuando, da questão da taxa de isenção. Então, a data é das 10 horas do dia 15/5 até o dia 16/5, ok? O candidato, né, poderá pedir a isenção, tá bom? E lá tem o anexo 8, que eu vou mostrar também, que tem todo ali como se deve, né, o preenchimento dessa requisição. Também é possível a redução da taxa de inscrição. O direito da redução do valor da taxa de inscrição corresponde a 50%, que será concedido ao candidato que, cumulativamente, preenche os seguintes requisitos. Então, seja estudante regularmente matriculado, em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação, e perceba remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou esteja desempregado, ok? Então, a possibilidade da redução da taxa de inscrição. Ok, também existe da condição especial, ok? O candidato que se declarar deficiente, que não se declarar deficiente, desculpe, mas que necessitar de condição especial para a realização da prova, deverá, durante o período de inscrições, acessar o link, né, e preencher a ficha de inscrição no campo condição especial, ok? Capítulo 4, a candidatura da lactante, também é outro item que é importante.
né, para caso das lactantes. A candidata lactante deverá, no momento da realização da inscrição, solicitar a necessidade da amamentação durante a realização das provas objetiva e discursiva. Então você tem que colocar lá, solicitar, na verdade, essa necessidade, tá bom? Então as mamães aí que estão amamentando tem que ficar atenta a isso. Da participação da pessoa com deficiência, então segue também todo o capítulo 5. Pessoal, não vou adentrar, né, nos pormenores, são 22 capítulos, então eu vou passando aqui, mas é importante a pessoa saber que se tiver uma deficiência, ela procure no capítulo 5, tá bom? Inclusão do nome social, outra situação que pode ser colocada aí em conformidade com a lei, tá bom? Então você pode fazer essa inclusão. Do sistema de pontuação diferenciado para pretos e pardos indígenas, ok? Então, para realizar a inscrição, o candidato que se declarar preto, pardo ou indígena e que optar por utilizar o sistema de pontuação diferenciada deverá efetuar os procedimentos gerais no capítulo 3 desse edital, assim como observar e cumprir os procedimentos descritos nesse capítulo. Então, também tem essa questão aí para pretos, pardos e indígenas, tá bom? Então, vamos seguindo. Da participação dos estrangeiros, também é possível estar realizando a prova, de acordo com o capítulo 8. Então aqui um capítulo 9 das provas, que a gente vai chamar a atenção de forma mais... a gente vai dar uma olhada com mais detalhes, né? Então a prova objetiva, ela é dividida em parte geral, então são compromissos e competências e conhecimentos didáticos, pedagógicos, dentro da bibliografia. Então são 10 questões. A prova objetiva, parte específica, ela tem perfil, conhecimentos, capacidades e bibliografia. Ela vale 20 pontos. A prova discursiva não é pontos, pessoal, tem 20 questões. A prova discursiva tem 2 questões e a prova prática, videoaula, ela tem 1 questão e a prova de títulos, ela não tem questões, tá bom? Então, pessoal, é lá no capítulo 9, que a gente vai observar aqui da prova objetiva, da prova discursiva, prova prática e da prova de títulos, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Então a prova objetiva será composta de questões de múltipla escolha, são 5 alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, né? E será elaborado de acordo com o conteúdo programático estabelecido no anexo 1. Lembrando, pessoal, que a minha ideia aqui é criar trocar informações e vou estar abordando esse anexo 1 lá no site da VUNESP e de acordo com o edital, o programa de estudos, né? Quais são os elementos que vão cair aí por exemplo, na parte geral, quais são os compromissos, competências e conhecimentos didáticos pedagógicos, né? Então a gente vai estar fazendo vídeos com essas temáticas, né? Com cada com esses conteúdos, né? Então a prova terá 4 horas, né? A prova discursiva será composta de 2 questões. As questões serão relacionadas a temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Já a prova discursiva ela será simultânea à prova objetiva. Então será no mesmo dia, dentro dessas 4 horas. Tá bom? A prova prática da videoaula, né? que é o vídeo que você vai ter que mandar. Então ela será elaborada tendo em vista as dimensões que seguem no anexo 6º, lá, que eu vou também apresentar. Então, pessoal, essa videoaula aí, ela tem que seguir alguns padrões, que também eu vou estar falando bem rapidamente depois. E a prova de títulos, né? Que visa valorizar a complementação da formação acadêmica na área do cargo. Aqui concorre a experiência profissional do magistério oficial do ensino fundamental, do ciclo 2, médio e técnico de nível médio em unidades escolares das redes federal, estaduais, municipais e particulares no período de 1/2/2018 a 31/1/2023. Ok? Da prestação das provas, lá no capítulo 10. Então, as provas serão aplicadas, né, de acordo com o anexo 2.
caso haja impossibilidade de aplicação das provas na cidade informada, no item anterior, por qualquer que seja o motivo, a Fundação VUNESP poderá aplicá-las em municípios próximos, não assumindo qualquer tipo de responsabilidade quanto a eventuais despesas dos candidatos. Então, a convocação das provas deverá ser acompanhada pelo candidato por meio do edital de convocação, a ser publicado oficialmente na imprensa oficial do Estado de São Paulo e no portal também dos concursos públicos e no site da VUNESP, ok? Pessoal, outra questão é das provas, às vezes o candidato não se atenta, né, mas ele tem que chegar 60 minutos antes do horário previsto, tem que ter caneta de tinta preta e um documento de identificação em uma das seguintes formas. Daí tem várias formas aqui, RG, o RIC, a carteira de trabalho com foto, enfim, habilitação. Daí tem uma série de documentos que são aceitos, ok? Da prova objetiva, pessoal, então aqui é importante em relação aos períodos, né, dos horários, então assim, para não dar aquela duplicidade, né? Então no período da manhã serão artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia, e no período da tarde, ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial. O candidato poderá somente retirar-se da sala de aplicação depois de transcorrido 75% de duração da prova, levando consigo somente o material fornecido para a conferência da prova objetiva realizada. Ok, pessoal? Então chamei atenção dentro da aplicação da prova objetiva essa questão aí da porcentagem da duração da prova quando o candidato pode se retirar. Também é uma questão que sempre perguntam lá no dia da prova. Em relação à prova discursiva, a prova discursiva será aplicada no mesmo dia, horário e local da prova objetiva, devendo o candidato observar o total e atentamente os dispostos no item 1 ao 25 deste capítulo, ok? Não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. Apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva, ok? Então vamos lá. Da prova prática da videoaula, né? Então a prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Pessoal, essa questão da videoaula a gente pode fazer até um vídeo específico falando sobre ela, que nesse vídeo aqui a gente só está apresentando aqui o edital para a gente conhecer melhor, para ele não ficar muito extenso, então a gente pode estar gravando um vídeo específico sobre essa prova prática, que é a videoaula. Só para não ficar sem nada, na avaliação da videoaula serão considerados a apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula, verificar se a apresentação das ideias segue uma sequência lógica, linear, com início, meio e fim, contemplado, introdução, contextualização, objetivo de aula, aprofundamento, conclusão, de maneira clara e concisa. Lembrando, pessoal, que é de 5 a 7 minutos. Tá bom? Da prova de títulos. Então, a prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório. Então, os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues durante o período de inscrição no formato digital, por upload de arquivos contendo cópias digitalizadas dos comprovantes dos títulos durante o período de inscrição. Então, aqui, o candidato inscrito em disciplinas diferentes deverá entregar títulos para cada disciplina que estiver inscrito. O candidato que não entregar a documentação correspondente aos seus títulos receberá pontuação 0 nesta prova, porém não será eliminado deste concurso à vista de seu caráter eminentemente classificatório dessa prova. Tá bom? Serão considerados títulos somente formação acadêmica, pós-graduação estricto sensu, doutorado e mestrado, e pós-graduação lato sensu em nível de especialização ou de aperfeiçoamento na área da especialidade a que concorre ou na área da educação, de cursos devidamente reconhecidos pelo MEC. E também experiência profissional, tempo de experiência profissional no magistério oficial, no ensino fundamental ciclo 12, médio e técnico de nível médio em unidades escolares das redes federal, estaduais, municipais e particulares no período de 1/2 de 2018 a 31/1 de 2023.
Pois bem, capítulo 11 do julgamento das provas e habilitação. Então aqui, pessoal, que tem um coeficiente aqui, né, para você calcular a nota. E a prova objetiva é de 0 a 30 pontos. E eu chamo a atenção aqui, será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 e não zerar em nenhum dos componentes dessa prova, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Da prova discursiva, será avaliada a escala de 0 a 10, né? Será considerado habilitado o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 3 pontos. Os candidatos habilitados na prova discursiva permanecem concorrendo às próximas etapas do atual concurso. Da prova prática à videoaula, somente o candidato aprovado na prova discursiva terá a sua videoaula analisada. A prova prática à videoaula será avaliada na escala de 0 a 40 pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Os candidatos habilitados na prova prática, videoaula, permanecem concorrendo às próximas etapas do atual concurso. E ainda, comprovado em qualquer tempo plágio ou irregularidade ou ilegalidade da videoaula, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e esse será eliminado do concurso. Pessoal, da pontuação final. A pontuação final do candidato habilitado corresponderá à somatória das notas obtidas nas provas objetiva, discursiva e prática, acrescida da nota da prova de títulos. Em relação ao critério de desempate da classificação final. Então, pessoal, os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. Na hipótese de igualdade na pontuação final, serão aplicados sucessivamente os critérios de desempate adiante definidos. Então, pessoal, uma série de critérios, sendo o primeiro a idade, tá bom? Dos recursos, então caberá recursos. Então, em deferimento do resultado da solicitação de isenção, da solicitação de redução, da inscrição como pessoa com deficiência, da condição de especial para a realização das provas, para a participação pelo sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas, tem do gabarito, da prova objetiva, dos resultados das provas, da classificação prévia. Então, esses são os recursos cabíveis. Em relação à homologação, a homologação do concurso dar-se-á por ato da Secretaria da Educação após a realização e a conclusão de todas as etapas do certame, que serão devidamente publicadas. Isso que é importante, pessoal. O concurso terá validade de 2 anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação em Diário Oficial do Estado, prorrogável uma vez por igual período, a critério da Secretaria da Educação, não cabendo qualquer ato posterior. No capítulo 16 da escolha das vagas, a convocação dos candidatos aprovados será por jornada ampliada e completa das 2 listas geral e especial. Para anuência, as vagas far-se-á rigorosamente por ordem de classificação, mediante a publicação em todos esses portais que a gente já viu. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência, classificados no concurso público, dentro dos limites estabelecidos na lei complementar estadual. Ok, pessoal? Então vai seguir ali a lista e assim será a escolha das vagas. Capítulo 17 dos candidatos remanescentes. Então serão elaboradas 2 listas, geral e especial, com o resultado estadual de todos os candidatos aprovados no certame. Havendo necessidade e conveniência da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, os candidatos remanescentes poderão ser convocados para anuência às vagas em diretorias diversas, ok? Daquelas para quais escreveram, em vagas que venham a surgir além das especificadas nesse edital, durante o prazo de validade do concurso, observada a ordem de classificação nas listas estadual, geral e especial, onde surgirem as aludidas vagas. Ok, pessoal? Então, vamos em frente. Do aproveitamento dos candidatos, havendo necessidade, os candidatos do certame poderão ser convocados para anuência e contratação em diretorias diversas, mesma coisa do capítulo anterior. Da nomeação, as nomeações ocorrerão de acordo com as necessidades da Secretaria, respeitando rigorosamente a ordem de classificação final dos candidatos habilitados no concurso. Ok? Os candidatos aprovados terão as nomeações no Diário Oficial do Estado. Ok?
da posse. A posse e o exercício ficam condicionados ao resultado do laudo de inspeção de saúde, realizado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado, ou pelas unidades autorizadas à entrega do respectivo certificado de sanidade e capacidade física, tá bom? Então tem que passar pelo exame. Do estágio probatório, também é importante que às vezes cai na prova. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, devendo o servidor, após o ingresso, ser submetido à avaliação especial de desempenho e a curso específico de formação, para fins de cumprimento de estágio probatório que corresponde a um período de 3 anos, ou seja, 1.090 dias de efetivo exercício do cargo de professor de ensino fundamental e médio, tá bom? Então, já finalizando das disposições finais, aqui eu chamo a atenção, para os anexos, que a gente tem que estar de olho. Então, aqui o conteúdo programático. Então, esse vai ser um tema que eu vou chamar em outros vídeos, na verdade, que a gente vai começar a estudar para o concurso a partir desse conteúdo programático. Então, a minha intenção é elaborar vídeos a partir desse conteúdo programático, tá bom? Ele está disponível também no site da VUNESP. Ele foi também publicado na resolução da SEDUC número 16, de 5 de maio de 2023, na seção 1, página 21 do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ok? Pessoal, o anexo 2 são a lista de municípios de aplicação da prova. Então, você dá uma olhada aqui, que é importante. Anexo 3, o requerimento de inclusão e uso do nome social, para quem tem essa necessidade. O anexo 4, o modelo de atestado de comprovação de experiência profissional, Isso aí para os profissionais que já atuam. Anexo 4, do tema habilidade obrigatória e público-alvo para aplicação da prova prática. Candidato. Então, pessoal, aqui vou colocar o exemplo, que no meu caso é a história. Ficou pequenininho, pessoal, mas aqui você vai ter que escolher uma dessas, um dos temas, e vai ter o tema, vai ter a habilidade obrigatória e o público-alvo, por exemplo, 8º ano, 7º ano, ou para o ensino médio, no caso de história, tá bom? Então tem que ficar atento a isso aí quando for gravar a videoaula. O anexo 7, estudo de caso para a preparação da prova prática, videoaula candidato concorrente à vaga de educação especial. Daí tem os estudos de caso aqui, pessoal. O anexo 8, do cronograma previsto. Pessoal, isso aqui é muito importante. Então, período de inscrições, vencimento do boleto bancário, prazo para solicitar isenção. A gente já falou de tudo isso basicamente. Então, mas relembrando, inscrições é dia 15/5 a 12/6. E a data da prova objetiva e discursiva é no dia 6/8, ok? As próximas etapas serão divulgadas oficialmente na imprensa oficial do Estado, disponibilizadas como subsídio no portal de concursos públicos, e também a VUNESP vai disponibilizar. Pessoal, o anexo 9 são os endereços aí para envio, tá bom? Pessoal, então essa foi a minha apresentação aqui do edital. A intenção é continuar, iniciar os estudos, através do conteúdo programático, e abrir um canal aqui de discussão para que a gente possa tirar dúvidas, conversar mais e, quem sabe, ter sucesso nesse concurso. Então, boa sorte para todos, um abraço, até a próxima!